Desde os primórdios, a relação entre o homem e os micro-organismos é intensa. Alguns são essenciais para a manutenção e funcionamento do organismo humano, compondo a microbiota, enquanto outros podem ser patogênicos, podendo levar à morte do ser humano. O sistema imune é responsável por manter a homeostase nesta relação entre o hospedeiro e os micro-organismos. Porém, este equilíbrio pode ser danificado em situações de patogenicidade, em que o sistema imunológico é obrigado a atuar para o resgate da homeostase. Com o passar do tempo, alguns seres microbianos se adaptaram e desenvolveram mecanismos para evadir do sistema imunológico. No episódio de hoje, bactérias em o escape do sistema complemento. O sistema complemento é um importante mecanismo de defesa do organismo, que age tanto na imunidade inata quanto na adaptativa. Ele é formado por um conjunto de proteínas séricas, consideradas imogêneas, ou seja, circulam na sua forma inativa, mas podem ser ativadas, apresentando sua capacidade proteolítica. A membrana do organismo, na opsonização e fagocitose, é marcada com proteínas do complemento, facilitando o reconhecimento para fagócitos, pois assim eles apresentam receptores específicos para a proteína. Já na estimulação das reações inflamatórias, é quando as proteínas são ativadas. Assim, elas são clivadas em dois fragmentos, A e fragmento B. Em geral, os fragmentos B são aqueles que se fixam na membrana, dando continuidade à cascata, enquanto os fragmentos A continuam solúveis e funcionam como anafilotoxinas, ou seja, são reconhecidas por receptores presentes em neutrófilos e mastócitos, que auxiliam no recrutamento dessas células para o local da infecção. Em citólise mediada por complemento, a cascata proteolítica pode levar à formação de um complexo de ataque à membrana, conhecido como MAC. As proteínas se agrupam de uma maneira que formam poros na membrana do patógeno, levando ao seu rompimento e, consequentemente, à morte. A via clássica é a única que faz parte da imunidade adaptativa. Isto ocorre porque sua ativação depende de uma ligação antígeno-anticorpo. A proteína C1 reconhece a porção Fc dos anticorpos, tanto imunoglobulina M quanto imunoglobulina G, e se liga. Esta ligação promove a ativação enzimática da C1. Quando as proteínas C2 e C4 se aproximam do complexo, estas são clivadas pela C1, tornando C2A e C2B, C4A e C4B. Consequentemente, C2B e C4A são liberadas e serão importantes no recrutamento de leucócitos e inflamação, enquanto os fragmentos C2A e C4B se fixam à membrana, formando um complexo chamado C3 convertase. Quando a C5 convertase é formada, a aproximação da proteína C5 gera sua clivagem em C5A, que é uma anafilotoxina, e C5B, que também se unirá ao complexo. Isso atrai as proteínas C6, C7 e C8, que serão inseridas e em seguida logo irão promover a atração e a inserção da proteína C9, formando um complexo de ataque à membrana, conhecido como MAC, e promovendo a lise do patógeno.
A via alternativa faz parte da imunidade inata e é ativada a partir da clivagem da proteína C3 no plasma, que pode ocorrer espontaneamente. A C3b se torna capaz de reconhecer moléculas presentes na superfície de micro-organismo, ligar-se ao fator B plasmático e se fixar na membrana. A proteína D, quando se encontra no complexo, cliva a proteína B em BB e BA. BA é uma citocina pró-inflamatória, enquanto BB vai se unir ao complexo, formando uma C3 convertase. Em seguida, a clivagem da C3 pode levar ao mesmo caminho da via clássica: opsonização para a fagocitose ou formação da C5 convertase, levando à formação do MAC. Na via das lectinas, é iniciada pela ligação da lectina ligante à manose, que reconhece a manose, um carboidrato presente na membrana de micro-organismos. A lectina está associada a outras proteases, MASP1 e MASP2. Esse complexo é capaz de clivar C2 e C4, e em seguida a cascata segue na mesma sequência da via clássica. Apesar da grande semelhança entre as duas vias, da lectina e a via clássica, uma importante diferença é que, enquanto a C1 precisa da ligação de antígeno e anticorpo, a MBL é capaz de se ligar diretamente às moléculas da superfície de patógenos, fazendo com que esta via seja parte da imunidade inata. Porém, algumas bactérias desenvolveram formas para evadir do sistema complemento. Os Staphylococcus aureus são bactérias gram-positivas de morfologia esférica, consideradas oportunistas, pois apesar de compor a microbiota normal dos indivíduos, colonizando principalmente a pele, regiões com pelos e os tratos respiratórios e urogenital, podem se tornar patogênicas quando há um desequilíbrio imunológico. A aureolizina apresenta uma ação proteolítica, que a torna capaz de clivar a proteína C3 em C3A e C3B, assemelhando-se com a C3 convertase. A aureolizina também quebra a C3A num fragmento menor, causando a inativação desta anafilotoxina e, consequentemente, bloqueio da ativação de neutrófilos, já que com o fragmento C3b, a proteína do Staphylococcus aureus não tem ação direta. Quando afastado da membrana do patógeno, torna a molécula mais vulnerável, fazendo com que ela seja facilmente degradada por proteínas séricas do próprio hospedeiro. Também foi concluído que a aureolizina, quando associada a outras proteases, pode até degradar completamente a proteína C3. Sendo assim, o efeito causado pela degradação da C3 e de seus fragmentos vão acarretar num comprometimento de todas as vias do complemento. Streptococcus são bactérias gram-positivas, que possuem morfologia de cocos. Crescem em cadeias onde um coco individual se alonga e logo após se divide. As bactérias do gênero Streptococcus fazem parte da microbiota dos humanos
mas costumam se tornar altamente patogênicas quando há comprometimento do sistema imune. Os streptococcus causam muitas manifestações clínicas diferentes, que variam de acordo com a sua espécie. Temos como exemplo dessas manifestações clínicas dor de garganta, febre, além de infecções primárias da faringe e amígdalas. Dentre as espécies deste gênero de bactéria, vamos destacar o Streptococcus pyogenes, que ao longo do tempo sofreu inúmeras adaptações para poder permanecer em seu hospedeiro humano. Estudos recentes mostraram que, além da inativação da C5A, o Streptococcus pyogenes é capaz de identificar e clivar tanto a proteína C3 quanto seu fragmento C3A, a fim de utilizar seus produtos de degradação como novos substratos para a síntese da C5A peptidase. A clivagem das citocinas pró-inflamatórias C3A e C5A resultou numa perda do desenvolvimento de resposta inflamatória, uma vez que há a diminuição de capacidade de ativação de neutrófilos. Consequentemente, a quimiotaxia e fagocitose. A clivagem de C3 pela SCPA gerou porções C3A e C3B de tamanho anormal com função prejudicada, assim reduzindo a deposição de C3B na superfície bacteriana, também dificultando a opsonização e fagocitose. Além da evasão do complemento, o Streptococcus pyogenes também encontrou outras maneiras de escapar do sistema imunológico, como a síntese de proteínas de membrana na parte externa da parede celular e nas fímbrias. Isto torna a bactéria resistente ao calor e à acidez, além de evitar a fagocitose e morte pela ação dos leucócitos. Mycoplasma genitalium é uma pequena bactéria parasita que vive nas células epiteliais e ciliadas dos tratos genital e respiratório. É a menor bactéria de vida independente conhecida. A Mycoplasma genitalium foi também considerado o organismo com menor genoma. A Mycoplasma está associada a infecções sexualmente transmissíveis. Mas o que torna a Mycoplasma tão especial é a temível proteína M. É uma proteína universal de ligação a anticorpos. Como é conhecida por ser reativa contra todos os tipos de anticorpos testados até o momento. Ela é capaz de impedir a interação antígeno-anticorpo devido ao bloqueio da porção FAB do anticorpo. Ao contrário da hipótese inicial de que as reações de anticorpos poderiam ser uma resposta imune à infecção em massa com a bactéria, eles descobriram que a proteína M evoluiu simplesmente para se ligar a qualquer anticorpo encontrado, com alta afinidade específica. Por esta propriedade, a bactéria pode escapar efetivamente do sistema imunológico do hospedeiro. Essa ligação da proteína M na porção FAB do anticorpo causa consequentemente o bloqueio da sua função, que é importante para que o Mycoplasma genitalium possa escapar da via clássica do sistema complemento, uma vez que esta só pode ser ativada contra a proteína C1 encontra seu anticorpo ligados ao antígenos da membrana do micro-organismo.